Está gravando. Perfeitamente. Então, gente, eu quero dizer que todas as lives das segundas, das sextas, Solimane, Fábio Gomes, são motivo de muita felicidade, porque não é fácil organizar isso tudo. O Grupo de Pesquisa Política e Tributação vem tentando, nessa pandemia, realizar esses encontros nacionais, internacionais. Na próxima sexta-feira, professor Diogo, estará aqui a Sandra Chalu, que é a presidente da Associação Regional dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, não é? E hoje um dia, é provável que ela esteja aqui presente mais adiante, e hoje é um dia muito especial para mim, muito especial porque nós teremos aqui o professor Diogo Leite de Campos, lembrando para todos vocês que, embora no Brasil estejamos em 19,4, em Portugal já são 23,4, portanto é um esforço tremendo, e mais uma vez, o professor Diogo Leite de Campos vem aqui nos ajudar, sabe? Então, ele sabe o quanto eu o respeito, o quanto eu considero, a estima que eu tenho pelo professor Diogo Leite de Campos. Meu orientador, basta dizer isso, meu atual orientador, é assim que eu considero. Pois bem, gente, então, hoje nós vamos falar sobre a norma geral anti-elisiva, no caso, o artigo do Brasil 116 do Código Tributário Nacional, e como é que isso funciona em Portugal, na Europa, planejamento tributário, norma geral anti-elisiva. Então, nós vamos ter uma oportunidade ímpar de conversar com alguém que tem tantas titulações, né? Conforme vocês já sabem, com alguém que tem uma prática profissional, uma prática acadêmica muito extensa. E eu começo perguntando ao professor Diogo Leite de Campos, embora nós já saibamos, mas para ficar aqui registrado, que ele fale um pouco sobre a trajetória acadêmica e profissional dele. Professor, muito obrigado, o senhor com a palavra. Fale um pouco, nesse primeiro momento, sobre a sua trajetória profissional e acadêmica, professor. Muito obrigado. Preste atenção, gente. Obrigado, professor Hélio. É sempre um grande prazer estar consigo, ouvi-lo e participar nos seus eventos. O senhor é uma pessoa que eu muito admiro pelas suas qualidades científicas e pelas suas qualidades de pessoa, e orgulho-me de ser coautor consigo, nomeadamente de um recente artigo publicado em Portugal sobre os impostos e a dignidade da pessoa. Agradeço-lhe muito, estou muito satisfeito e é para mim uma felicidade estar consigo e para com os nossos colegas aqui presentes. Ora bem, eu tenho sido, enfim, desde os 16 anos que estou na Faculdade de Direito de Coimbra. Comecei como aluno, aos 21 anos virei professor e continuei lá a minha carreira até ser professor catedrático e decano da faculdade. Doutorei-me em Direito em Coimbra, doutorei-me em Direito em Paris e doutorei-me em Ciências Económicas e Sociais em Paris, além de ter um certo número de mestrados. Tenho-me dedicado durante a minha existência, devo dizer que um pouco a tudo. Em Direito, em Economia, em Ciências Sociais e Filosofia. Recentemente, o que eu tenho escrito são obras sobre a pessoa humana, porque a pessoa é o elemento estruturante e central do direito, e eu desde há 10 anos que não me sinto bem em escrever sobre direito se não tiver sempre presente a pessoa. A pessoa é que cria direito. Não é o direito que cria ou justifica a pessoa, é a pessoa que cria e justifica o direito. É a pessoa que cria e justifica a Constituição. A Constituição da República, em matéria de direitos da pessoa, limita-se a anunciá-los e enunciá-los. Eles já existiam antes, já existiam ligados à pessoa. Eu tenho regido quase todas as cadeiras que há numa faculdade de Direito, até mesmo fiz a primeira cadeira em Portugal de Informática Jurídica no mestrado, e tenho dado aulas de graduação, pós-graduação e doutoramento, não só em Coimbra, como também em Lisboa e em múltiplas universidades por esse mundo fora, nomeadamente no meu querido Brasil. O meu principal título é, para além de ser amigo do professor Hélio Ourém, é ser casado com uma brasileira, que não é do Recife, é de Minas. Pronto. Mas, enfim, são dois estados muito simpáticos.
e tenho antepassados no Brasil desde o século XVI. Ora bem, eu dei direito da família, dei direito das sucessões, dei direito das obrigações, dei teoria geral da relação jurídica, dei direito bancário, dei direito comercial, dei direito da concorrência, etc, etc, etc. E uma das cadeiras que eu dei de há 50 anos para cá em Coimbra tem sido o direito tributário. Eu dizia, mais ou menos brincadeira, mais ou menos a sério, que a minha intenção era civilizar o direito tributário. Torná-lo numa relação igualitária entre a pessoa e o Estado, em que a pessoa só se entregasse ao Estado em impostos o estritamente necessário para satisfazer os fins públicos democraticamente escolhidos. E em que a pessoa tivesse administrativa e processualmente os mesmos direitos do Estado. Foi assim que em 1999 o governo da altura me encarregou de fazer uma lei geral tributária portuguesa, que não havia. É o correspondente ao Código Tributário Nacional no Brasil, aí está ela. É correspondente ao Código Tributário Nacional no Brasil, mas sem o ingrediente político, é mais técnico. Trata da pessoa, dos seus direitos, da obrigação tributária, do procedimento tributário, de alguns aspectos do processo, mas não entra em matéria dos impostos que há, as suas taxas, etc. Eu considerei que era muito arriscado pôr essa matéria na Lei Geral Tributária, porque isso ia implicar alterações constantes, dada a gula imensa e sempre insatisfeita do legislador, que o que quer é aumentar impostos e aumentar taxas. Ora bem, eu fui encarregado de presidir essa comissão, a comissão que elaborou a Lei Geral Tributária, por incumbência do Ministro da Fazenda na altura, um professor da Faculdade de Direito de Lisboa muito ilustre, num governo presidido pelo engenheiro Guterres, que hoje é secretário-geral das Nações Unidas. Eles pediram para eu, no prazo de 6 meses, ter um projeto, um núcleo essencial, os quadros gerais de uma lei geral tributária, mas eu que não sei fazer as coisas pelo meio, ao fim de 6 meses tinha a lei geral tributária, que foi aprovada tal e qual pela Assembleia da República, que se tem desenvolvido, existe hoje, embora com algumas alterações, e recentemente foi transposta no essencial para o nosso querido país irmão, que é Angola. Foi transposta no essencial. Proposta ou sugestão que hoje andava a fazer há alguns anos. Ora bem, isto vem a propósito do quê? Vem a propósito da cláusula geral anti-abuso, que hoje é o artigo 38 da Lei Geral Tributária Portuguesa. Mas eu queria lhes contar a história desta norma para entendermos melhor. Houve um membro da comissão que propôs que nós introduzíssemos uma cláusula geral anti-elisiva. Eu disse que não. Me recusava terminantemente a isso. Porque essa cláusula geral anti-elisiva vinha pôr em causa a liberdade contratual, a autonomia da vontade. E a liberdade contratual é um direito da personalidade. E os direitos da personalidade estão antes e acima dos interesses financeiros do Estado. A comissão, que era constituída por 18 pessoas, funcionários da administração tributária, juízes, advogados, professores, etc., aceitou. E, portanto, a Lei Geral Tributária foi publicada sem cláusula geral anti-abuso. Mas, passado uns meses, a cláusula geral anti-abuso foi introduzida
no que havia nessa altura, que era o Código de Processo Tributário. E passado 1 ou 2 anos, ou já não estava, pronto, foi introduzida na Lei Geral Tributária. Ora bem, qual é a experiência europeia nesta matéria? O texto que nós hoje temos na Lei Geral Tributária é um texto inspirado muito de próximo do texto alemão. Que, como os alemães fazem, é um texto muito rigoroso, bem pensado e defensor do contribuinte. Já lá vamos. Mesmo assim, na Alemanha, são raríssimos todos os anos os casos em que se invoque a cláusula geral anti-elisiva. Há bastante procedimento no caso de crimes fiscais, mas nesta matéria cinzenta, a administração fiscal alemã e os tribunais alemães não gostam de se intrometer. Portanto, a norma correspondente na Alemanha é uma norma pouco utilizada. Muito pouco. Eu aqui há tempos estive a ver uma estatística e não chegam a 40 casos por ano, o que num país de 80 milhões de pessoas e com a atividade económica da Alemanha é pouquíssimo. Em França é de criação jurisprudencial. Não há uma norma, há uma corrente jurisprudencial que vai naquela velha, gasta e triste posição de que nos contratos fiscais, nos contratos que envolvem impostos, que envolvem consequências fiscais, é preciso dar prevalência à substância sobre a forma. O que vem inspirado do direito inglês, direito, como as senhoras e os senhores sabem, e com todo o respeito, é um país que não prima pelo seu rigor científico, pelo rigor dos conceitos, pelo rigor das normas. Tem práticas. A França também tem uma prática nesta matéria. A Espanha tem uma cláusula geral anti-elisiva na lei geral tributária deles, que também é aplicada muito poucas vezes. Muito poucas vezes. Ora bem, eu vou ler-vos a portuguesa e depois vamos pensar um bocadinho o que é que ela quer dizer. A norma que foi introduzida na Lei Geral Tributária e que hoje está lá tal e qual, diz que são ineficazes no âmbito tributário, portanto não são inválidos, não são ineficazes em termos gerais, não produzem efeitos fiscais. Ineficácia no âmbito tributário é não produzir efeitos fiscais. Os atos ou negócios jurídicos, essencial ou predominantemente dirigidos por meios artificiosos e fraudulentos e com abuso das formas jurídicas à redução dos impostos. Estou a simplificar. Portanto, a sanção é ineficácia no âmbito tributário. Suponhamos que se faz uma compra e venda, que essa compra e venda é suscetível de censura no âmbito da cláusula geral anti-elisão. Civilmente, comercialmente, é uma compra e venda. Entrega-se a coisa, recebe-se o preço, etc. Mas fiscalmente não produz efeitos. Tudo se passa como se o negócio oculto, o negócio evitado tivesse realizado. Suponhamos que se fez uma compra e venda para disfarçar uma doação. Então, a compra e venda não produz efeitos tributários, produzindo efeitos civis, mas tudo se passa no plano tributário como se houvesse uma doação que normalmente está sujeita a impostos mais elevados. Mas isto aqui seria pouco. Isto aqui deixava um campo imenso de ação à administração tributária.
a administração tributária podia decidir tranquilamente que o negócio visava só fugir a fins fiscais, visava só fugir aos impostos e querer aplicar outro. É um pouco aquela ideia primária do direito anglo-saxónico que é preciso fazer prevalecer a substância sobre a forma, ou a economia sobre o direito, a realidade económica sobre os conceitos jurídicos. Quando nós dizemos tranquilamente, mas os conceitos jurídicos são reais. Os conceitos jurídicos são uma transformação da realidade económica. Os conceitos jurídicos afeiçoam, modelam a relação económica. Portanto, eu ao ver esta cláusula fiquei muito preocupado. Mas já que ela cá estava, eu tive de entender se ela era inconstitucional por pôr em causa a liberdade contratual, a autonomia da vontade, a dignidade da pessoa que gera os seus assuntos conforme quer, sem ninguém lhe poder ir à mão, ou havia alguma escapatória. Como eu lhes disse, eu sou de base civilista. E como lhes disse também, eu sempre fui tributarista, fiz esta lei, a Lei Geral Tributária e muitas outras leis tributárias em Portugal e em Macau. Ainda hoje, algumas leis que eu fiz estão lá em vigor, julgo todas. Portanto, pensei, isto aqui é um problema de liberdade contratual, de pôr em causa a liberdade contratual, substituir o fim das pessoas por outro fim, substituir o negócio celebrado pelas pessoas por outro negócio. Como é que nós vamos entender isto? E então encontrei um autor alemão que dizia, a propósito da liberdade contratual, que a liberdade de uma pessoa terminava quando surgiam os interesses de outra. Que a pessoa devia e podia usar a sua liberdade contratual para gerir os seus interesses, mas não para gerir os de outra. E se eram duas pessoas que estavam em relação jurídica, geriam os seus interesses como queriam, mas não podiam gerir os interesses de outrem. Eu estou-vos a simplificar. E então eu comecei a pensar. Eu estou-vos a contar a história como se fosse uma criança que nasceu e que eu tivesse tido de educar. Pronto. Mas eu acho que o direito é isto. E eu comecei a pensar, isto parece-me correto. Quem celebra um contrato para gerir os seus interesses e da outra parte, este contrato é intocável. Mas se a pessoa, na realidade, não está a gerir os seus interesses e os da outra parte, mas está a gerir os interesses do Estado, os impostos, então aqui a situação complica-se. A pessoa celebrou um contrato não para transferir a casa, não para doar a casa, não para administrar a casa, mas para diminuir os impostos que seriam devidos perante o Estado. Ela está a gerir os impostos do Estado. Estão a ver o que eu quero dizer. Mas continuei a pensar que este simples princípio levaria a muita incerteza, muita insegurança. A administração fiscal teria tendência, em todas as situações, ou muitas situações, para vir dizer que as pessoas abusaram da sua liberdade contratual. As pessoas não estavam a gerir os seus interesses, mas estavam a gerir os interesses do Estado. As pessoas, o que estavam na realidade era a interferir nos impostos. Como é que isto se pode evitar?
Olhem, através da norma alemã. Norma alemã que foi transferida para o direito português. Só são ineficazes tributariamente os atos ou negócios jurídicos, principalmente dirigidos a evitar impostos, a reduzir impostos, mas que o façam por meios artificiosos ou fraudulentos e com abuso das formas jurídicas. Que o façam por meios artificiosos ou fraudulentos e com abuso das formas jurídicas. Eu repito pela terceira vez, por meios artificiosos ou fraudulentos e com abuso das formas jurídicas. Ora bem, nós podíamos dizer que aqui estava consagrado o princípio da substância sob a forma. Podia haver uma forma muito interessante, muito bem feita, mas nós íamos lá descobrir os meios artificiosos e fraudulentos com o abuso das formas jurídicas, que era a prevalência da realidade económica sobre a forma. Mas nós, juristas, temos de usar os nossos conceitos jurídicos. Eu não sou positivista. O que sou é jurista. E eu uso os instrumentos científicos que me ensinaram para atingir resultados de justiça, de equilíbrio, de equidade. Então, pus-me a analisar o que serão meios artificiosos ou fraudulentos e com abuso de formas jurídicas. E escrevi um modesto livrinho sobre isto. Juntamente com um ex-aluno meu, criminalista do mais distinto de Portugal, e que me deu o contributo criminal. Porquê? Vamos lá ver. Há aqui uma regra geral que é a seguinte: cada um celebra os negócios que quer, com o fim que quer, nos termos que quer. Isto é a liberdade contratual. Depois há certos casos onde uma pessoa celebra um negócio violando normas criminais. Branqueamento de capitais, por exemplo. E há uma faixa aqui no meio, uma faixa pequena, que é a cláusula geral anti-elisiva. O negócio não é criminoso. O negócio é válido em si mesmo. Mas o negócio é ineficaz no campo tributário. Porquê? Porque foram usados meios artificiosos ou fraudulentos e com abuso das formas jurídicas. O que é que isto quer dizer? Nós todos estudamos o que isto é numa cadeira que em Portugal se chama Teoria Geral do Direito Civil, que não sei se existe no Brasil, que são as regras fundamentais da construção do direito. O que é pessoa, o que são os direitos da personalidade, o que é a relação jurídica, qual é o propósito das partes, qual é a declaração de vontade, etc. Ora bem, eu encontrei lá uma figura que achei que se coadunava perfeitamente com isto. Como as senhoras e os senhores dirão imediatamente, pois são os negócios indiretos. Em que uma pessoa diz que visa um fim, mas visa outro fim. Mas dá a aparência de visar aquele fim através do abuso de formas jurídicas. Abuso de formas jurídicas. Uma pessoa diz que quer vender um bem e celebra um contrato de compra e venda. Mas o contrato de compra e venda é elaborado de tal maneira que oculta uma doação. Suponhamos que uma pessoa vende uma casa de 10 milhões por 500 mil. Vende, põe contrato de compra e venda, põe as normas todas de compra e venda.
mas isto disfarça claramente uma doação. É um negócio que visa um certo objetivo, mas através do procedimento típico, da forma típica e do objetivo típico do outro. Portanto, a pessoa está, neste caso, a abusar de formas jurídicas, está a abusar da forma da compra e venda para prosseguir o fim da doação por este meio que é artificioso ou fraudulento. Reparem uma coisa, eu não estou a dizer que este negócio seja nulo por simulação. Não. A pessoa está a vender efetivamente a casa, mas está a vendê-la em tais termos que a finalidade dela é a doação. Civilmente, está tudo certo, o negócio é válido. Tributariamente, o negócio continua a ser válido para efeitos civis, mas para efeitos tributários é como se a pessoa tivesse realizado uma doação. Ora bem, e fiquei consolado. Fiquei convencido que se seguíssemos este caminho, que é um caminho de técnica jurídica, de entendimento jurídico dos conceitos, nós conseguíamos evitar o alastramento pelo ordenamento jurídico da cláusula geral anti-elisiva, no sentido de destruir a autonomia da vontade das partes, que era uma coisa que eu não aceitava. Eu não aceito violação dos direitos da personalidade. Qual tem sido a experiência portuguesa? Eu devo dizer que a experiência portuguesa tem sido a seguinte. Um juiz inglês disse há uns anos, no começo do século XX, que nenhum contribuinte é suposto produzir o número de impostos o número de receita de impostos que a administração fiscal quer. A administração fiscal tem de aceitar a atividade do contribuinte e tributá-la. Não querer que o contribuinte siga caminhos que seriam mais produtivos de impostos. O que é que acontece com a administração fiscal portuguesa? Se o problema está entre 10 mil euros e 20 mil euros, nunca há cláusula geral anti-abuso. Se o problema está entre 500 mil e 1 milhão, é raríssimo. Agora, se a administração fiscal acha que perde 50 milhões, analisa o caso completamente para ver se aquele negócio foi verdadeiro, foi querido, dirigia-se às suas finalidades ou não. E devo dizer que perde em 95% dos casos. Eu vou-vos dar alguns exemplos. É uma questão também de jeito do contribuinte. O contribuinte tem de apresentar o negócio com transparência, justificá-lo. Em Portugal, as sociedades por ações, as sociedades anónimas, têm um regime fiscal diferente das sociedades por cotas, das sociedades limitadas. O que é que fazem os contribuintes algumas vezes? Transformam a sociedade por cotas numa sociedade anónima, numa sociedade por ações, para obterem um regime fiscal mais eficaz, mais leve. Mas o que eles dizem é o seguinte, que transferiram a sociedade por cotas numa sociedade por ações, numa sociedade anónima, em virtude das vantagens que esta tem, de administração, ação no mercado, captação de capitais, etc. E o que é que a administração fiscal há de fazer? Nada. Vou-lhes dar outro exemplo. Um contribuinte quer vender uma sociedade.
o montante que ele receber está sujeito a imposto de mais-valias. Vai-se verificar o preço porque ele comprou a sociedade e o preço porque vende a sociedade, e esta diferença, eu estou a simplificar, está sujeito a um imposto, que pode chegar a 28%. E esta sociedade é cabeça, é mãe de muitas outras sociedades que estão sujeitas ao mesmo problema. O vendedor, a sociedade vale 100 milhões. Mas vale 100 milhões porque tem 50 sociedades associadas. E ele vai pagar imposto pelos 100 milhões por ter vendido a sociedade-mãe e as sociedades-filhas. Sociedades-filhas que normalmente são mais recentes do que a sociedade-mãe e, portanto, vão envolver o maior pagamento de impostos. Porque uma sociedade que foi comprada há 30 anos, neste momento, a desvalorização da moeda já produz efeito quanto ao imposto de mais-valias final. Enquanto que se a sociedade foi comprada há 2 anos por 100 e agora é vendida por 300, não há este efeito. Então o que é que faz o proprietário? Incorpora as 50 sociedades filhas na sociedade-mãe. Não paga nada por isso porque as sociedades filhas consideram-se compradas, adquiridas pela sociedade-mãe no momento em que foram constituídas. Portanto, ele está, não, a vender uma sociedade que vale 100, comprada 30 anos atrás, mas está a vender 50 sociedades pequenas, que valem 100, compradas também 30 anos atrás. Disto podem-se tirar vantagens de centenas de milhões de euros. E muitas outras técnicas há. Eu digo-lhes com satisfação que em Portugal a montanha pariu um rato. Não sei se no Brasil se diz assim. A montanha pariu um rato. Quer dizer, esperava-se muito da Cláusula Geral Anti-Elisão. Eu próprio fiquei assustado, mas com um controle cuidadoso do texto da lei, que copia a norma alemã, tem-se levantado imensas dificuldades à administração fiscal, que vai sempre pelo mais fácil. Ele não queria fazer isso. O fim dele era um fim económico diferente do fim jurídico e não consegue determinar o que sejam abusos de formas jurídicas e meios artificiosos ou fraudulentos. Eu devo dizer que a administração tributária portuguesa perde nos tribunais cerca de 80% dos casos. Mas aqui, na Cláusula Geral Anti-Abuso, perde cerca de 95% dos casos. É preciso o contribuinte não ter tido cuidado nenhum, nem ter tido um bom advogado, prudente e são, para que seja aplicável a Cláusula Geral Anti-Abuso. Ora bem, esta é a cláusula que nós temos e a experiência dela. A experiência dela diz-nos o seguinte, que uma lei tecnicamente bem feita, que uma lei tecnicamente pensada, é muito protetora do contribuinte e das partes. O que é mau para o contribuinte e para as partes são leis genéricas que dão todo o poder à administração tributária. Antigamente, no direito fiscal português, antes da Lei Geral Tributária, havia muitos conceitos indeterminados, conceitos gerais e indeterminados, cláusulas gerais que abrangiam tudo. Com a Lei Geral Tributária, conseguimos acabar com quase todos esses conceitos gerais e indeterminados. Ficou a cláusula geral anti-elisiva. Mas a cláusula geral anti-elisiva é geral porque assambarca o ordenamento fiscal todo,
estende-se pelo ordenamento fiscal todo, mas tem conteúdo, tem regras, tem precisão, que não permitem à administração fiscal usá-la contra o contribuinte. Repito, 95% dos casos que a administração tributária tem, em matéria de cláusula geral anti-abuso, perde-os. Ora bem, eu julgo que esta pequena intervenção vai servir, sobretudo, para nós conversarmos agora um bocadinho. Eu não vos vou ensinar, não tenho essa pretensão, maneiras de fugir à cláusula geral anti-elisiva. Tanto mais que a formulação brasileira é muito diferente da nossa. Mas as senhoras e os senhores conhecem muito melhor do que eu a formulação brasileira, estão à vontade para estabelecermos um diálogo comparativo. O que é que funciona melhor? Devo dizer que, tanto quanto eu sei, a Lei Geral Tributária angolana usou esta formulação, com a qual eu estou satisfeito, embora de começo fosse terrivelmente contra ela. Senhoras e senhores, com licença do professor Hélio, nós vamos estabelecer uma conversa. Acham bem? Perfeito, professor. Quero agradecer inicialmente ao senhor. Eu cheguei aqui a separar 3 questões para lhe apresentar. Contudo, hoje nós estamos aqui com muitos professores. Estou vendo agora o professor João Hélio, estava vendo durante todo o tempo o professor Raimundo Juliano. O professor Raimundo Juliano, não é professor João Hélio, é o atual coordenador do programa de pós-graduação em Direito, os mestrados e doutorados da Universidade Católica de Pernambuco. Muita honra para mim. Jane Cleide está parabenizando o senhor, professor. Jane Cleide, muito obrigado. Fico muito sensibilizado, muito sensibilizado. Então, o professor Raimundo Juliano tem uma grande experiência junto a várias universidades aqui do Brasil, e eu passo a palavra ao professor Raimundo, né? E, claro, se o professor João Hélio, logo em seguida, se alguém mais quiser a palavra, o Fábio, né? Naturalmente eu vou ficar por último nessas provocações, tá bom, professor? Professor Raimundo, algo a falar, alguma provocação, algum comentário a fazer, professor Raimundo? Professor Raimundo, repito, coordenador. Muito boa noite, professor Hélio Ourem, obrigado pelo gentil convite. Registro com grande satisfação, primeiro, a presença, e segundo, a brilhante intervenção, como só ia acontecer, do professor Diogo Leite de Campos. Né? Obrigado. Infelizmente, professor Diogo, às vezes que eu vou a Portugal, não vou tanto quanto o professor Hélio, e não tenho encontrado o senhor. Eu encontro lá em Coimbra, o professor, eles combinam com o professor Nabais, né, que eu já conheço. E sei da sua circulação no espaço europeu, inclusive numa universidade que eu, quando posso, vou até lá, que é Castilho-La Mancha, que a sua referência é fortíssima lá, desde o professor Miguel, nosso ex-reitor, né, lá, né, passando pelos colegas que estão no Centro Internacional de Estudos Fiscais. Né? E, por todo, eu estudei, só para ter uma ideia, eu fiz meu doutorado há muitos anos na Universidade Autônoma de Madrid, né? Muito bem. E que tem um link, um pessoal de tributário, né? Eu tive a oportunidade de conviver com alguns professores lá, né, que também o senhor é referência para eles, não é referência para mim, é para eles todos que estavam lá. Né? Então, já andei um pouquinho assim na Espanha, é o país que eu circulo mais, né? Em Portugal, conheço também, né, da nossa área, o professor Manuel, que estava na Lusíada, e lá mais longe, lá em Braga, né, lá no Minho também, tem andado por lá. Sem dúvida alguma, professor, que o senhor trouxe para o debate uma questão que no Brasil, talvez hoje eu não diria pacificada, eu diria que a nossa agenda de debates, tributários em especial, ela é crescente, e esse tema, ele já foi o protagonista do debate brasileiro. Em 2001,
Eu gravo muitas memórias para dar o contexto histórico. Para o senhor é mais difícil, para os brasileiros é mais fácil. O presidente do Brasil é o senhor Fernando Henrique Cardoso. O secretário da Receita Federal era um pernambucano. Certamente o professor Hélio conhece bem ele e outros, no mínimo, conhecem de nome, de referência, que é o professor pernambucano, que foi secretário da Fazenda de Pernambuco e de outros estados, Everardo da Almeida Maciel, uma pessoa de muita referência, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Trabalhei com ele, ele foi secretário da Fazenda aqui de Pernambuco. E, para dar o contexto desse debate, desconfio que, por insistência e provocação do doutor Everardo, o governo foi instado a encaminhar 2 projetos ao Congresso. Um deles que veio a ser a Lei Complementar 104 e o outro a Lei Complementar 105. Se eu fosse apostador, professor, eu teria perdido, inclusive, o que eu não tenho, né? Porque eu apostava que não seria, nenhum daqueles projetos seria convertido em lei complementar, pela pressão que receberia da sociedade civil e, em particular, do segmento empresarial. Um deles resultou na Lei Complementar 104, que já, por si só, que era a possibilidade da inclusão no ordenamento jurídico brasileiro de uma lei geral anti-elisiva, tal como o senhor descreveu todo esse debate, o debate francês, o debate alemão e como a coisa em Portugal. E nós somos importadores disso, né? Nós importamos essas ideias. Eu achava que não passava isso por várias razões. E a 105, pior, que era a possibilidade da quebra do sigilo bancário, do acesso às contas diretamente pelo fisco, sem a mediação do judiciário. Eu sei que, mesmo com a Constituição de 88, e olhando para trás, nos anos 60, a lei que instituiu o Banco Central do Brasil, que redimensionou o sistema tributário nacional, estabeleceu a questão do acesso às contas bancárias, dizendo, acho que era o artigo 38, que dizia que somente a autoridade judiciária poderia ter esse acesso. Vem a Constituinte, 88, e permite, diz lá que as comissões parlamentares de inquérito, regularmente formadas, teriam poderes próprios das autoridades judiciárias, além de outros. Ainda trouxe um complicador, além de quais são esse outro, sei lá, aquelas que eles votarem. Então, esse era o cenário do debate, para a gente pegar o momento do debate. Eu diria, não passa nenhuma. É a minha incapacidade total de percepção do fenômeno político. Foram aprovadas as duas numa mesma tarde. Certo? Numa mesma tarde, o Congresso Nacional aprovou as duas. Eu digo, é o fim do mundo, e não foi. Essa primeira dividiu a tal da doutrina brasileira numa verdadeira guerra santa. Não é? E é interessante porque, se olhássemos uma perspectiva teorética, doutrinária, como chamam, e por viés mais ou menos político, etc., etc., não dá para entender, porque rachou esse segmento. Claro que, majoritariamente, a doutrina dizia não cabe o sistema, o ordenamento jurídico brasileiro, principalmente o sistema tributário nacional, não comporta uma lei geral anti-elisiva. E lembro-me que, por todos, eu pegar assim um lamento de triste memória, hoje, assim, triste memória não está mais ao lado, ele não está mais conosco. O professor Ricardo Lobo Torres assumiu como paladino, e digo isso com muita vontade, porque de insuspeitas veleidades políticas era um liberal de boa cepa, professor Ricardo, e disse que cabia sim, e tentou demonstrar. E o incrível é que os que diziam que não cabiam, do ponto de vista político, da política, da grã política, estavam do outro lado negando isso aí. E ele, que era um liberal, não havia as contradições disso aí, sempre admitiu. Eu, às vezes, conversava, gozei da amizade, da generosidade, ele era um homem muito generoso, da generosidade dele, e volta e meia eu provocava sobre isso. Mas você não está na contramão, não, dessa sua postura toda, Vai ver que é a sua formação alemã que o leva a isso, brincava assim com ele. Então, professor, veja, esse debate entre nós, ele vem no momento em que mal começar a se falar aqui em planejamento tributário. Então, acho que esse é o grande... Talvez o
a coisa, isso aparece aqui, né? Tem essa mudança normativa, isso começa um debate na doutrina que chega aos tribunais, doutor Hélio conhece isso como ninguém, e chega um momento em que na academia e fora dela começa a história do planejamento tributário, né? Eu acho que é como o senhor mostrou bem aqui, esse debate, como ele se coloca, e mostrou com as filigranas, com exemplos muito claros e precisos, né? Ressalto isso, né? Poucas vezes na vida, porque os exemplos que tem são muito complexos, né? E que não ajudam. E o senhor mostrou com exemplos bem claros aqui, mostrando com as empresas isso aí, né? Eu lembro que um modelinho que a gente tem aqui, que é o exemplo que a gente chama do Casa Separa, né? Um modelito que tem sobre isso aí. Então, eu creio que o senhor teve a rara felicidade de estar mostrando aqui para todos nós como isso se dá, né? Esse debate. Eu digo que é um debate que ele chega entre nós como um debate europeu. Eu quero estar até equivocado, professor. Eu desconfio que, como o senhor demonstrou bem aí, esse debate é europeu. Uma vertente desse debate é alemã, né? Uma visão alemã disso aí. Depois passa também os franceses, né? Com a questão da teoria, o abuso do direito, em qualquer de suas vertentes, ainda hoje, né? Pode não estar na Guerra Santa, porque nós temos outras Guerras Santas, aqui no Brasil nós fabricamos Guerras Santas todos os dias, mas esse já foi o tema da Guerra Santa, né? Que dividia o ambiente, né? Entre os tributaristas em especial, né, e para além deles, né, em dois grandes segmentos, os contras e o a favor. E hoje, não é que isso tenha diminuído, é porque nossa agenda está muito complicada, e isso está, assim, em um fogo brando, né? Mas estará sempre presente entre nós. O professor Paulo de Barros Carvalho, em encerro, que já me fez muito longo, ele dizia que até a infelicidade que houve foi até de onde inseriram esse tema no Código Tributário Nacional, né? Diz que o código, nesse artigo, já era de uma infelicidade enorme, que tinha a pretensão de distinguir se o fato gerador, qual o momento do fato gerador, se ele era meramente jurídico ou ele também era definido por um fato material. E ele diz, isso já é uma loucura, porque nada daqui é assim, tudo é jurídico mesmo. E eles inseriram nesse artigo, que já era um ponto de inflexão de debate, ainda colocaram inseriram a norma geral anti-elisiva. Eu saio, professor, muito melhor do que entrei aqui hoje. Parabéns, muito obrigado e esperamos contar com o senhor sempre, viu? Estou muito feliz, é uma oportunidade rara. E quando muito vier a Portugal, lembre-se também de mim. Não se lembre só do Casal Tanabais, que é um amigo meu, foi meu aluno e meu assistente. Mas o senhor foi orientador dele? Não fui orientador dele, porque eu não orientaria a tese de doutoramento que ele fez. Mas é um excelente rapaz, muito trabalhador, muito competente. Eu não acho que haja um dever fundamental de pagar impostos. De pagar, né? Pronto. Aliás, isso gerou uma comoção aqui no Brasil também, viu? Esta obra não foi bem recebida e eu gosto de dar os nomes. O professor Sacha Calmon foi o primeiro que ficou contra essa obra, ficou doando. Contra e com muita razão. Aliás, o professor Fábio Gomes e eu tivemos a oportunidade de escrever um artigo em que dizemos que há o direito de não pagar impostos ilegais, que está previsto na Constituição Portuguesa. Onde é que pode haver um dever fundamental? Só há direitos da personalidade. Bem, mas isso, dito isto, é um rapaz excelente, cheio de bons princípios, de quem eu gosto muito. Pronto. Só tenho pena de estar agora a aposentar. Aposentou-me conhecimento. E houve um tempo que ele disse a mim, que não sei que ele aborreceu, que estava preocupado com a questão do direito administrativo, mais do que com o direito tributário. Olha, eu divertia-me com ele dizendo-lhe: Casal Tanabais, o direito tributário é direito civil. Foi uma afirmação de um grande jurista francês no começo do século XX. Ele dizia, como é que isso pode ser? Eu digo, olha, o direito administrativo não exige a igualdade das partes? Exige. Onde é que você encontra um ato administrativo? Pois, isso é verdade.
E o que é que você acha que é um ato administrativo? Porque quando eu estudei, dizia-se que o ato administrativo era o ato que a autoridade criava obrigações. Onde é que está o ato da autoridade da administração tributária a criar obrigações? O que ela se limita é a aplicar a lei. Pronto. Sim. Isto era um divertimento que eu tinha com ele, porque ele é administrativista. Muito bom. Professor, mais uma vez, obrigado ao professor Hélio. Estou vendo pessoas, né? Está vendo aqui a Núbia, Célia, Vânia, né? Daqui outros, né? Fábio, está o povo todo. Só o professor Hélio para juntar esse povo aqui. Muito obrigado, hein, professor? Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu. Eu agradeço, então, ao professor Raimundo pela intervenção, por todo o histórico, né, que fez a respeito do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, né, inserido pela Lei Complementar 104 de 2001. Eu não sei se o Breno está aqui, mas também foi referenciada a Lei Complementar 105. Aí o Breno me mandou aqui um artigo que nós publicamos. Não sei se o Breno quer a palavra. Ele mandou aqui pelo WhatsApp. Não, professor. Eu acho que já foi bem explanado, pouco tem a contribuir. Só pela pertinência do artigo que escrevemos, foi publicado na revista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, exatamente sobre esse tema aí. Se o senhor quiser partilhar com os colegas aí depois, fique à vontade. Obrigado. Breno me encaminhou aqui um artigo sobre a colaboração entre as fazendas públicas na vigência da Lei Complementar 105 de 2001. Fábio foi citado, não sei se o Fábio quer também a palavra. Boa noite, será um prazer. Boa noite, professor. Um prazer sempre ver, estar com o professor, que honra. Toda minha. De fato, nós fizemos esse artigo sobre o dever fundamental de não pagar tributos injustos. Isso que é um... Esse aqui é um direito. Enfim, mas era só uma intervenção, seria só registrar a minha honra e o prazer de estar aqui com o professor Leite Campos e com os demais colegas, o professor Raimundo, o professor Hélio e todos os colegas aqui presentes e os alunos. Muito obrigado, um prazer estar aqui. É um prazer trabalhar consigo, Fábio. Muito O obrigado. professor João está por aí também, né? Que eu não estou vendo, mas ele está, né, professor João Hélio? Exatamente. Seu professor João... Obrigado, viu, Fábio? Obrigado pela intervenção. Professor João Hélio, parece que está, não sei se quer a palavra. Boa noite a todos. Eu passei boa parte do tempo com a câmera fechada, mas eu estava ouvindo e vendo a imagem. Brilhante, mais uma vez, né, a intervenção do professor Diogo. Eu já tive o privilégio de assisti-lo palestrando aqui na Universidade Católica, quando o senhor aqui esteve. Obrigado. O comentário que eu faria, ou que eu faço, talvez até um pedido, que o professor Diogo comente um pouco uma assertiva que o senhor fez, que eu achei interessantíssima, que na legislação portuguesa, os conceitos indeterminados teriam sido determinados em sua grande medida, e eu acho isso fundamental, sobretudo por conta do direito tributário, né? Nós temos, vez por outra, algumas inseguranças devido a essa indeterminação desses conceitos. E eu pediria se o senhor pudesse fazer algum comentário a esse respeito, e ficaria muito grato, professor. Muitíssimo obrigado, Sr. Professor. É um prazer revê-lo. Lembro-me bem de si, da outra oportunidade que eu tive de me dirigir a tão ilustre assistência. Muito obrigado. Ora bem, quando eu era muito jovem e o professor Rui Moraes nem sequer existia, o que é que acontece? Acontece que a minha preocupação e dos meus colegas fiscalistas era a certeza e a segurança do direito tributário. A ideia básica do princípio da legalidade dos impostos é a seguinte: a lei deve fornecer os elementos suficientes para que um leitor, pela simples leitura da lei, possa chegar à conclusão do imposto que vai pagar. E que, se for outro leitor a estudar o mesmo assunto, chega à conclusão do mesmo imposto. Não pode haver aqui larguras, indefinições, nada. Caso contrário, o intérprete é o dono
da bolsa dos contribuintes. Eu tive uma luta contínua nessa matéria, aliás, muitas vezes em conversa com o falecido professor Alberto Xavier, que tanto trabalhou no Brasil. E fomos conseguindo eliminar os conceitos indeterminados. Na Lei Geral Tributária, o que é que nós fizemos? Primeiro, dissemos que os conceitos vindos dos outros ramos de direito tinham em direito tributário o mesmo significado e o mesmo conteúdo do que no ramo de direito originário. Portanto, a administração fiscal não pode reinventá-los. Se fala de prédio, se fala de rendimento, se fala de casamento, se fala de doação, são exatamente os mesmos conceitos dos direitos de origem, afinados pela lei, pela jurisprudência, pela doutrina e pela prática. Uma pessoa pode dizer, não, vocês estão a aplicar mal o conceito, porque em direito civil ou em direito comercial o conceito é este. Pronto. Isto foi explicitado na Lei Geral Tributária. Depois foi explicitado também na Lei Geral Tributária que as regras de interpretação eram as regras de interpretação geral. Porque havia uma tendência muito presente em Portugal de que a interpretação do direito fiscal era uma interpretação económica. Devíamos ligar aos factos económicos e não aos factos jurídicos. E nós estabelecemos que a interpretação era exatamente a mesma. A interpretação em direito civil, em direito comercial, em direito criminal, etc., é exatamente a mesma. Mas, sobretudo, com a ideia de que quem ler uma norma legal para tirar uma conclusão, essa norma tem de ser lida da mesma maneira por todas as pessoas. Quando foi da Lei Geral Tributária, nós tínhamos uma comissão de 18 pessoas. E eu fazia o seguinte: eu todos os dias apresentava 1 ou 2 artigos para discussão. Mas não discutíamos nesse dia, discutíamos no dia seguinte. Se as pessoas estivessem de acordo o que era o normal, eu dizia-lhes, mas a mim não me basta a vossa aprovação. Todos têm de me dizer qual é a interpretação que fazem do artigo. Porque só assim é que se atinge um grau suficiente de certeza e segurança. Porque se houver uma opinião contrária, uma interpretação contrária, que o artigo não está bem feito. Conseguimos dar passos muito significativos nessa matéria. Depois surgiu, entretanto, uma lei sobre preços de transferência. Transfer pricing, como dizem os americanos. Essa lei esgota até ao mais pequenino detalhe os preços de transferência válidos e os preços de transferência inválidos. Uma pessoa não há dúvidas nem há interpretações para a administração fiscal. Está lá tudo escrito. Nesta medida temos conseguido fazer avanços significativos. Onde é que há hoje um recuo muito significativo? A administração fiscal chegou à conclusão que cada vez tem menos instrumentos à sua disposição para operar. Numa economia cada vez mais complexa e cada vez mais globalizada, as pessoas, pelo seu lado, têm cada vez mais instrumentos para fugir a impostos. A tributação no Brasil não é a mesma do que cá em Portugal. Uma pessoa no Brasil pode, mudando a residência fiscal para Portugal, tirar vantagens fiscais gigantescas em diversas zonas. Não vou dizer quais, para não criar más ideias. Então, o que é que a administração fiscal se lembrou de propor? E está em curso uma norma que diz que os advogados e consultores devem comunicar imediatamente à administração fiscal qualquer atividade do cliente que possa levar à evasão fiscal.
possa levar. Portanto, hoje a administração fiscal em Portugal tem acesso imediato e online aos dados bancários. A administração fiscal em Portugal quer ter acesso imediato e online aos escritórios dos advogados. E o advogado pode ter uma pena criminal e pode ser responsável juntamente com o contribuinte pelos impostos a que fugiu. Isto é espantoso. Espantoso. Espero que não vá para a frente, mas essa é uma guerra que eu deixo para outros. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta, porque eu não sei. Se alguém tiver, João, Obrigado. Célia. João, perfeito. Então, Célia é aluna do mestrado, professor Diogo. Aluna do mestrado aqui da faculdade, do PPGD. Parabéns. Então, Célia, você desapareceu aqui. Não sei se você quer fazer alguma pergunta. Célia? Na verdade, professor, então, já que a Célia não fez uma pergunta, eu queria muito lhe escutar sobre o seguinte. Como o senhor sabe, eu fui orientando do professor José Souto Maior Borges no mestrado. O professor Souto Borges tem vários livros assim significativos, entre eles, Obrigação Tributária. O senhor falou que o direito tributário, em grande medida, é direito civil. E o professor Souto Maior Borges tem lá um dos principais livros dele, já na maturidade, Obrigação Tributária. Mas eu pergunto o seguinte, queria lhe escutar com o seguinte. Existem áreas mais ou menos... Então, evasão. Quando há um ilícito, quando uma pessoa pratica um ato de fraude, dolo, simulação, né? De simulação, nós temos a evasão. Existe o planejamento propriamente dito, como o senhor citou aí, no caso, uma empresa vira SA, porque considera que a SA tem uma tributação melhor, e isso efetivamente pode ser feito. Não é? A gente costuma chamar esse planejamento elisão. E tem a elusão, ou seja, quando há uma utilização da forma com um único objetivo, de pagar menos tributo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas três áreas, sobre a evasão, crime, fraude, dolo, simulação, sobre o planejamento, a elisão, e sobre aquela área onde que talvez seria própria para a norma geral antilesiva, que é quando o ato é praticado, não tem outro objetivo senão pagar menos tributo. Essa é a primeira provocação que eu faço e acarreta uma segunda, que é a seguinte. Não existe o direito penal tributário, porque, note, quando alguém comete um ilícito contra um particular, está prejudicando aquele particular. Mas quando alguém comete um ilícito contra os cofres públicos, isso pode ocorrer em qualquer país, não apenas no Brasil, Portugal, Espanha, qualquer país. Não é? Ela está prejudicando, de algum modo, toda a sociedade. Então, não haveria espaço para o direito penal tributário, porque eu noto que, por exemplo, no Brasil, o direito penal tributário ele não é tão estudado. Ele termina não sendo estudado em direito penal, porque as pessoas, os criminalistas costumam não conhecer direito tributário. Por sua vez, ele também não é estudado em direito tributário, porque as pessoas em direito tributário costumam não conhecer o direito penal e fica no limbo. Como o senhor sabe, eu fui juiz criminal durante muito tempo. Eu fui a vara especializada federal de execuções penais, o primeiro titular fui eu. E eu fico pensando um pouco sobre isso. Não é? O que fazer no momento em que a gente verifica que quando se prejudica alguém, há um prejuízo. Mas quando se prejudica toda a sociedade, parece que isso se esparge. Isso fica um pouco difuso e não há, digamos assim, uma reação social. Queria escutar o senhor sabe como eu considero a sua experiência acadêmica, prática, sobre esses dois assuntos. Elisão, evasão, elusão, e sobre direito penal tributário. A academia não se interessa muito sobre isso. Deve ser assim, não deve, na sua perspectiva. Por quê, professor? Ora bem, tem toda a razão, professor Hélio, como sempre. Eu diria que são dois pontos que acho interessantes. Eu, aliás, vou-lhe pedir um favor. Mais tarde, o senhor fazia o favor, mandava-me as direções das pessoas que podem estar interessadas em eu lhes mandar o tal livrinho sobre
a autonomia contratual e elisão tributária. Pronto. Onde isto é tratado tudo, mas eu vou adiantar. Primeiro ponto. Eu, como civilista, gostaria mais que o princípio da elisão tributária fosse substituído pelo princípio da simulação. E discuti isso muitas vezes com os meus colegas, sobretudo com os colegas mais antigos lá em Coimbra, que davam teoria geral do direito civil. Só que é que eu acho, como civilista, que a simulação implica que uma pessoa diz que celebra um negócio, mas quer celebrar outro. Portanto, ela não quer celebrar aquele negócio, quer celebrar outro. Usa uma forma esquisita. Abusa das formas jurídicas. E caíamos aqui, pronto. No fim de contas, eu acho que o artigo 38, ao tratar de meios fraudulentos, tal, com abuso de formas jurídicas, está a falar de uma simulação mais branda, de uma simulação que só vale para direito fiscal. A administração fiscal e o Estado não se querem meter se aquilo é um negócio simulado ou não. Que isto vai dar É muito difícil provar a simulação dos negócios. Ficando a simulação do negócio só em direito fiscal, pareceu-lhes mais fácil. Não é. Como digo, perdem as ações todas. Portanto, eu não gosto desta ideia de elisão fiscal. Preferia usar simulação. Mas já cá está, eu inclino-me para tratar como uma simulação. Mas depois há muitos conceitos mais ligados a isto que eu depois vou mandar no tal livrinho. Agora, o aspecto criminal. Eu, quando fiz a Lei Geral Tributária, quer dizer, da Comissão, presidia a Comissão, recusei-me a introduzir aqui na Lei Geral Tributária sanções penais, o direito penal a penalizar os atos dos contribuintes. E o Ministro da Fazenda deu-me razão, que era um homem extraordinário. Porquê? Como já sou um indivíduo com alguma experiência e alguns anos, estou-me a lembrar de uma conferência que fiz em Jerez de la Frontera, que faz parte da Universidade de Cádiz. E estava lá um professor de Sevilha, um homem excepcionalmente bom, como normalmente são os professores espanhóis, e os portugueses e os brasileiros. E ele pôs-me o mesmo problema. Porquê é que você tem dificuldade em aceitar a penalização das infrações fiscais? Porque, no fim de contas, quando alguém não me paga a mim, está-me a prejudicar só a mim, mas quando alguém não paga ao Estado, está a prejudicar a comunidade toda. Disse, olha, não estou de acordo consigo. Se eu não pago ao Estado, posso estar a diminuir as despesas de representação de um ministro, posso estar a diminuir o luxo de um gabinete de um secretário de Estado, posso estar a diminuir as verbas que são desviadas pela corrupção, posso estar a fazer isto tudo. Na melhor ou na pior das hipóteses, estou a prejudicar a pessoa que está acamada no hospital e que não tem dinheiro para continuar nos tratamentos. E quando não me pagam a mim, possivelmente estão a prejudicar os meus direitos essenciais à educação, à saúde e tudo isso. Qual é a diferença? E acrescentei-lhe, mas isto é um bocado mais filosófico. Uma pessoa, um ser humano, uma pessoa, vale tanto como todas as outras. De maneira que se fizer mal a uma pessoa, está-se a fazer mal a todas as outras. E se fizer mal a todas as outras, está-se a fazer mal a uma pessoa, uma. Portanto, para mim não há diferença. Essa ideia, professor Hélio, que eu compreendo perfeitamente,
assenta num discurso de autoridade e poder do Estado que acho que deve ser ultrapassado. Vamos lá ver o seguinte. Quando eu era aluno, há muitos anos, ainda as senhoras e os senhores não tinham nascido, ensinavam-me que o direito público era o direito da soberania do Estado e que os atos administrativos eram os atos do poder do Estado. O que era isto da soberania do Estado? Era a categoria do Estado estar acima de tudo e todos, ser o ente superior. Mas nós hoje sabemos que o Estado depende de nós, que cada um de nós e nós em conjunto é que controlamos o Estado. O Estado é um instrumento nosso. Onde é que está a soberania dele? O Estado, desde o século XIX, o que está convencido é que é o sucessor do soberano absoluto do século XVIII. Não é. A democracia impede isto. Depois, os atos administrativos eram apresentados como atos da autoridade que criava obrigações aos contribuintes. E integrava-se aqui o ato de liquidação do imposto. O ato de liquidação do imposto não é um ato da autoridade, nem cria obrigações aos contribuintes. A obrigação está na lei. Portanto, neste contexto, eu tenho-me dedicado a desmontar a autoridade e a soberania do Estado nos impostos, dizendo o seguinte: os impostos representam um corte muito significativo da nossa qualidade de vida, dos nossos rendimentos, do nosso bem-estar, dos nossos direitos fundamentais. Portanto, que sejam o mais possível suportados numa lei clara e lei precisa. O Tribunal Constitucional Alemão, aqui há uns anos, disse duas coisas importantes. Uma, que a carga fiscal não podia ultrapassar 50% do PIB, senão caíamos num Estado socialista. Depois, que os impostos não podem diminuir o nível de vida de cada pessoa e das pessoas em geral. Não se pode subir, suponhamos, a taxa do imposto sobre o rendimento de 15% para 30%, porque isso ia diminuir o nível de vida da pessoa. Depois, os impostos não podem pôr em causa o nível de vida. Eu vou-vos dar um exemplo que foi resolvido na Alemanha. Havia um casal que tinha uma loja, de cujos rendimentos vivia. Vendeu a loja por uma certa quantia. E o fisco quis-lhe aplicar um imposto de mais-valias. O tribunal disse que não, porque aquele rendimento é que ia gerar, aquela quantia é que ia gerar os rendimentos necessários para essas pessoas viverem, tal como a loja os fornecia. Nos nossos ordenamentos jurídicos estamos muito esquecidos da pessoa. Foi por isso que eu tive a honra de fazer com o professor Hélio um artigo sobre a dignidade da pessoa e os impostos. Os impostos servem para respeitar a pessoa, para fazer respeitar a pessoa. Não ao contrário. Não é a pessoa que está ao serviço do Estado e dos impostos. São o Estado e os impostos que estão ao serviço da pessoa. Uma autora francesa tem uma coisa muito interessante que diz o seguinte: há duas maneiras de estabelecer um regime socialista. Eu não tenho nada contra regimes socialistas, mas quero ser claro quanto aos conceitos, para saber se é isso que nós queremos ou não. Uma delas é ser tudo do Estado e o Estado dar às pessoas o suficiente para elas sobreviverem. Eu cheguei ontem da Polónia e os nossos colegas polacos da Universidade Jagiellonica, salvo erro, o nome é parecido com este, de Cracóvia, descreveram este regime. Era tudo do Estado. E o Estado entregava às pessoas o suficiente para elas sobreviverem. A alternativa é tudo das pessoas, mas o Estado retira-lhes tudo em impostos,
a não ser o necessário para elas sobreviverem. Eu acho que a dignidade da pessoa faz com que essa pessoa deva profundamente viver com os outros e para com os outros. Deva ser solidário com os outros. Deva ajudar os outros. Deva ter empatia e cuidado. Isso é característico da pessoa. Se não for assim, fraca pessoa. Mas a pessoa não pode ser destruída na sua maneira de ser, nos seus direitos fundamentais, no seu projeto de vida, por normas mal construídas, abusivas. Muitas vezes retira-se à pessoa o suficiente para ela se educar, cuidar de si, tratar da sua saúde, com a intenção depois de lhes dar esses rendimentos através do Estado. Porquê? Porquê? Não tenho nada contra o Estado. O Estado é fundamental. O Estado é o resultado de vivemos em conjunto. Não é contrato social nenhum. É uma entidade natural resultante de nós sermos seres sociais. Precisamos do Estado. Só que é que, já o escrevi muitas vezes, nós estamos antes e acima do Estado. O Estado não é o Leviatã. O Estado é um instrumento que nós usamos. Professor Hélio, isto exigia uma conversa muito prolongada, que ia tocar nas raízes do nosso viver em sociedade. Agradeço-lhe muito ter posto o problema. Professor, eu sei que o horário já está bastante adiantado, mas a oportunidade de tê-lo aqui é uma oportunidade ímpar. Obrigado. E, portanto, eu faria mais só uma pergunta para o senhor. As que quiser. Uma vez eu estava em Portugal, em uma conferência, enfim, aí no público uma senhora chegou e disse: eu não quero serviço de educação pública, eu pago a minha educação. Eu não quero serviço de saúde pública, eu pago a minha saúde. Então, por que eu vou pagar imposto, valores ao Estado que serão destinados à educação, à saúde, se eu não quero isso? Eu estou tentando ser o mais fiel à colocação que ela fez. Isso seria inadequado. E, claro, as normas tributárias precisam ser claras. Elas precisam deixar o mínimo de dúvida possível. Não é? De alguma maneira, se fala em tipicidade cerrada, legalidade estrita, nada de analogia, embora no Brasil se fale em analogia por compreensão, né, como os nomes de Souza, mas o mais claro possível. Agora, a resposta que se deu para essa senhora, que falou que, na verdade, não queria educação pública, não queria saúde pública, porque ela mesma trataria de patrocinar. Mas responderam: há um preço para viver em sociedade. Então, quando você mora na sociedade brasileira, existe um preço para viver no Brasil. Existe um preço para viver em Portugal, viver na Espanha. Por exemplo, na Dinamarca, a carga tributária geral, segundo os dados da OCDE, supera os 50%. Portanto, uma carga tributária alta. Na França também há uma carga tributária, onde o senhor morou, uma carga tributária alta, em torno de 45%. Então, eu lhe pergunto, também não haveria uma função social do tributo? Não é? Ou seja, isso não abstrai a necessidade de que as normas tributárias sejam claras, precisas. Evitem analogias, evitem poder demais, porque o poder não enaltece ninguém, o poder não santifica ninguém. Quanto mais poder, maior a possibilidade de erros. Então, poder não santifica ninguém. Mas, por outro lado, em sendo a norma tributária clara, precisa, aliás, a minha tese de doutorado foi sobre segurança jurídica, como o senhor sabe, não é? Não haveria um preço para viver em sociedade, mesmo que a pessoa individualmente não queira serviço de saúde, serviço de educação, para ela, pública, para ela teria que pagar para aquela pessoa que não tem saúde, não tem educação, e de algum modo, se continuar a não ter, passa a ser até um risco para ela. Não é? E nas sociedades onde existem grandes assimetrias, por exemplo, no Brasil, nós temos, infelizmente, um grau de insegurança, não apenas jurídica, insegurança pública muito grande.
Então, grandes assimetrias provocariam grandes injustiças. E aí, o que o senhor acha? A segurança como instrumento de justiça, um preço para se viver em sociedade. Eu queria escutar o senhor sobre isso, por favor, professor. Muito obrigado, professor Hélio. Eu acho que as assimetrias sociais são só um dos muitos aspectos que levam à insegurança. Pronto. Quem não tem o suficiente para comer e tudo isso, e para viver e se vestir, olha, tem tendência para ir buscar onde há, com violência e tudo isso. Mas não é a única razão. Não é a única razão. Eu conheço casos de pessoas que nos países de origem viviam muito mais pobremente e não levantavam perturbações de ordem pública, mas vêm para outros países onde vivem muito melhor e levantam perturbações de ordem pública. O contrário também possivelmente existe. Agora, qual é a justificação do imposto? Como o professor Hélio sabe, é uma da discussão muito antiga. A minha justificação do imposto é a própria maneira de ser da pessoa. A pessoa olha para os outros, reconhece as necessidades dos outros, tem empatia e quer ajudá-los. Em Portugal, 80% da assistência social é feita pelos privados, porque querem, porque são voluntários, porque despendem o seu tempo e o seu dinheiro. Quando estou a falar nestes casos voluntários, é sobretudo ligados à Igreja Católica, mas não só, mas sobretudo ligados à Igreja Católica. Em Portugal, uma pessoa com o mínimo de expediente arranja sempre casa, arranja sempre comida, arranja sempre vestuário, etc. Não estou a falar de coisas de luxo, estou a falar das coisas essenciais, através da assistência privada. Pagam-se os impostos para ajudar os outros. Eu tenho 100. Consigo viver bem com 50. O que é que eu faço os outros 50? Dou-os para ajudar os outros. Dou-os ao Estado e dou-os às instituições privadas. O que é que nos aborrece profundamente em muitos Estados? É que o nosso dinheiro é mal utilizado. Se falar com um contribuinte dinamarquês, eu conheço relativamente bem a Dinamarca, eles são furiosos com os impostos que pagam. Furiosos. E com outras coisas, Nós cá em Portugal vemos os impostos aumentarem sucessivamente, mas os serviços públicos não. Pelo contrário, os serviços públicos a piorarem. Eu acho que pagar impostos é um dos melhores instrumentos de solidariedade que há. Não é um dever fundamental. É natural à pessoa humana viver para os outros. Resulta da nossa solidariedade natural, da nossa empatia natural. Dizem os neurocientistas e os psicólogos que há uma espécie de lei universal, que é olha à roda, vê as necessidades dos outros e satisfá-las. As pessoas têm tendência ou estão preparadas para o bem, para a solidariedade em relação aos outros. O pagamento de impostos, se for um pagamento equilibrado, se for um pagamento bem utilizado, é uma maravilha. Nós estamos a ajudar os outros. Eu posso ajudar os outros criando um centro de refeições privado ou dando dinheiro ao Estado para ele criar o centro de refeições privado. O pior é que muitas vezes o Estado não cria centro de refeições nenhum. Se nós formos ver a generalidade dos países, não é só Portugal, não é só o Brasil, é uma corrupção enorme e uma incompetência gigantesca, geralmente acumulam. Mas eu digo com satisfação, apesar de tudo, pago os meus impostos, pago mais ou menos metade daquilo que recebo, porque tenho esperança e a convicção de que vão ajudar os outros.
Na altura das eleições, tento, sem grande esperança, votar naquilo que é capaz de ajudar melhor os outros. Nós, quer queiramos, quer não, somos pessoas solidárias. Os meus amigos já pensaram, quando fazem um depósito bancário, estão a ajudar a compra da casa por alguém, o financiamento dos estudos, o pagamento do seguro de saúde, etc. Eu, possivelmente, com o pouco dinheiro que tenho no banco, estou a ajudar o meu vizinho a pagar a casa dele. O banco emprestou-lhe e ele comprou a casa e está a restituir ao banco e o banco a mim. Eu num livrinho que escrevi, olha, que foi editado no Brasil, naquela editora de Rio de Janeiro, Lumen Juris, chamei-lhe A Felicidade Somos Nós. Eu julgo que mais do que nós descobrirmos motivos de choque, motivos de zanga, motivos de oposição, temos de descobrir aquilo que nos une, que é profundíssimo. Nós só somos alguém com os outros. Agora, o que temos o direito e a faculdade é de escolher os outros. Pronto. E muitas vezes não temos grandes possibilidades de o fazer. Conhece aquele livrinho Escutas a Ninguém. Pronto. E dito isto, senhoras e senhores, eu quero agradecer de todo o coração ao professor Hélio, ter-me posto em contacto com pessoas tão interessantes, tão interessadas, fazendo perguntas tão interessantes e observações tão relevantes. Aprendi, suscitaram-me temas de pensamento e eu estou-lhes imensamente grato com o que ganhei convosco. Bem-ajam. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por estar presente em Portugal. Como sabem, já está quase 1h da manhã. Quero agradecer ao professor Diogo Leite de Campos por mais uma vez estar aqui conosco. Quero agradecer a todos vocês, professores universitários, Rio de Janeiro, Recife, enfim, São Paulo. Quero agradecer aos alunos de graduação, aos mestrandos, aos doutorandos. Tudo isso está gravado. Vou agora parar a gravação com essa palavra de agradecimento a todos vocês. Muito obrigado, professor Diogo. Vou parar agora a gravação. Muito obrigado. Então, fico